José ele deu a reputação dele em jogo. Glória a Deus. Para nós termos certeza que vai acontecer. Amém. Pastor, mas Deus falou a meu respeito, a respeito disso, e já passou-se 15 anos e não aconteceu nada. Aleluia. Mas a própria palavra de Deus diz que se creres verás A glória de Deus. através, queridos, olha só, entenda uma coisa, quando a gente assimila que Deus falou, crê que Deus falou, crê na palavra de Deus, a nossa fé começa a ser regada, acrescida. O que quer dizer isso? Ela cresce a todo momento. Hebreus mesmo diz o seguinte, se eu não me engano, acho que é 11, versículo 1, né? Sem fé É impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos fé e cremos, o que é proferido através da fé consolidada entra em ação. E quando a fé consolidada entra em ação, você profere. E quando você profere, você pela fé dá ordem àquilo que não há para que exista. Glória a Deus. E por causa da fé que você tem, Deus se levanta e faz o seguinte, ó, aconteça. Aleluia. É verdade. Meu Deus. Isaías chega diante do rei. Esqueci o nome vou chamar de outro nome, não, vou chamar de abençoado, né? Se Isaías temia, quem sou eu para descredenciá-lo? Falo para ele, ó, sobre a minha palavra. Meu Deus. A partir de hoje, isso. Lembrei da mulher, mas não lembrava dele. A partir de hoje, sobre a minha palavra, não vai chover em Israel. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Por quê? Porque Isaías tinha fé. A palavra não dá detalhe, mas mente de pregador é terrível, né? Só Deus mesmo. Eu imagino que quando ele liberou essa palavra, queridos, ele estava no embate com os incircuncisos de coração. Ele estava praticamente sozinho, defendendo o que Deus havia determinado como princípio, como mandamento para o povo de Israel. E o rei, junto com a sua mulher endemoniada, estava levando o povo para o outro lado, pastor Rogério, a pecar. E Isaías permaneceu firme, botando a vida dele em risco, porque muitos profetas já haviam sido mortos. Mas ele fala que, olha, sobre a minha palavra, sabe o que ele quer dizer com isso? Presbítero Francisco, estou assim com o homem lá de cima, e o que eu disser ele assina embaixo, porque aqui eu sou representante dele. Então o que eu falar ele concorda, e o que eu falar ele vai executar. Eu estou dizendo para você nesta manhã, que pela fé, crendo na palavra de Deus, exercendo aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, quando tu abrir a boca, Deus vai assinar embaixo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Glória a Jesus. Aleluia. Crie. Por isso falei. Meu Deus. Vivi, por isso estou colocando em evidência. Não estou contando o testemunho de ninguém, estou contando o meu, trocando miúdos. Eu passei por essa prova,
eu passei por esse vento, mas Deus me deu vitória. Sabe por quê? Porque quando eu criei e abri a boca, Deus assinou embaixo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que a boca fala, O coração está o cheio. coração está cheio. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ao Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Quando a gente coloca a fé em prática, uma fé consolidada na palavra de Deus, nas determinações de Deus, nos princípios de Deus, ela sai da nossa boca, o Senhor endossa. Lembra do cheque? Hoje não tem mais, né? Pix, né? TED, não tem esse negócio também? Mas quando era cheque, você passava o cheque, ia atrás, colocava o seu telefone, já estava assinado lá na frente, né? Aí você colocava o seu telefone e o gerente da sua conta endossava. Sabe o que queria dizer isso? Todos os trâmites burocráticos iam ser superados. Mesmo se não tivesse saldo, o banco cobria. Sabe por quê? A credibilidade que você tem. Eu estou querendo te dizer que pela fé Deus endossa. Meu Deus. Deus está endossando o seu princípio. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé Deus está endossando sobre a sua vida o acontecer de Deus. Pela fé Deus está endossando para que todos os princípios burocráticos do campo espiritual sejam superados, porque virou determinação dele. E ele diz através do profeta Isaías que a palavra que ele libera não volta vazia para ele antes de cumprir aquilo que ele determinou. Então, se ele disse que tu é bênção, tu é bênção. Se ele disse que é saúde, tu tem saúde. Se ele disse que a porta de emprego se abre, abre. Se ele disse que o teu filho, a tua filha, teu marido volta para Jesus, é porque volta. Aleluia. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas há necessidade. Glória, glória a Deus. De crer e evidenciar. Louvado seja Deus, porque quando a gente libera a palavra de fé, o milagre se materializa. Se materializa, pastor, estou querendo dizer que ele acontece. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Jesus chega e vai atender um chamado. Se eu não me engano, é do centurião, que intercede por um amigo. Aleluia. Mas na trajetória indo para a casa do centurião acontece N coisas no meio do caminho. Ao nosso olhar humano, se nós estivéssemos no lugar do centurião, a gente ia falar: poxa, em vez de vir me atender logo, todo esse povo está atrasando eu alcançar minha bênção. É assim que o ser humano quer essa história. Mas pelo meio do caminho tinha um monte de prioridade de Deus. É isso? Algumas pessoas são curadas. Mas diz que quando chega mais próximo, o centurião manda falar para Jesus: olha, fala para ele que eu tenho soldados à minha disposição, que eu mando ir, eles vão, que eu mando voltar, eles voltam. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus assim: eu creio tanto em ordem, que eu sei
quem ele é. E fala para ele que eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Que é para ele liberar apenas uma palavra, que eu sei que o meu servo curará ou será curado. Meus irmãos, esse homem teve tanta fé, pegou o cotidiano para mostrar para Jesus que ele sabia o que acontecia quando alguém de autoridade liberava uma palavra. E se colocou também, presbítero Francisco, na posição que lhe era devido. Ele se humilhou. Em outras palavras, ele disse para o Senhor: eu que sou eu, sei como funciona isso, e também sei quem é o Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos, porque a hora que o Senhor liberar uma palavra, eu creio que mesmo à distância, o meu problema vai ser resolvido. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para você ver como que é a força da fé. Fé foi tamanha que impactou o coração do Senhor Jesus. Impactou, pastor, impactou. Tanto impactou que o Senhor na hora deu testemunho dele, deixando bem claro para todo mundo e dando uma lição de moral para todos que o rodeavam, dizendo: nem em Israel eu nunca vi fé tamanha. Meu Deus, aleluia. Mas eu estou para te dizer que hoje ele está na casa e ele está avaliando a mim. Glória a Jesus, aleluia. Porque ele também quer dar testemunho da fé que nós estamos exercendo na presença dele e por ele nesta manhã. Glória, glória a Deus, Eu aleluia. não sei quanto a vocês, Deus poderoso, aleluia. mas eu levantei hoje cedo, cansado, pelo que aconteceu ontem, e vim para a igreja pela fé. Glória a Deus. Estou sendo sincero, não vim aqui ver os belos olhos do pastor Vanderlei. Oh. Só que declara isso é a missionária Maria Luísa. É verdade. E desse por satisfeito. Glória a Deus. Eu vim aqui por causa dele, por ele e para ele. Aleluia. Porque ele deixou bem claro que, na voz do apóstolo Paulo, por isso falei. Porque se a gente crê, a gente tem que falar. É verdade. Se nós cremos, a gente tem que viver. Aleluia. Tem que passar. Estou encerrando, querido. Nós vemos nesse texto, né, o poder que acompanha uma palavra falada com fé. O poder de uma palavra falada com fé. Não é falar por falar. Não é acrescentar para embelezar. É Meu falar Deus, ô general. com fé. Meu Deus. Pastor, mas a minha fé é tão pequenininha. Deixa eu só te lembrar que eu sei que você sabe. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda,
nós vamos dar ordem, olha só, não vai ser pedido. Quando a gente pede, faz se quiser. Quando se dá ordem, precisa ser cumprido. Mas só dá ordem quem tem autoridade. E eu declaro para você, no âmbito espiritual, que Deus te fez homem e mulher de autoridade espiritual. Oh, glória! Como que é isso, pastor? Pela fé. Então a Bíblia diz que se nós liberarmos, mesmo com a fé pequenininha, se nós liberarmos, darmos uma ordem para os montes sair de onde ele está e se lançar no mar, Aleluia! se cumpre. Meu Jesus querido. Então, querido, tome posse dessa afirmação do céu, e aquilo que contradiz a vontade de Deus que está no teu coração, vai declarando para ele: sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai do meu relacionamento. Vai saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai todo mal. Vai saindo. Aquele pensamento Sai todo mal em nome de Jesus. que o demônio vem e sopra todo dia. Abre a boca. Há pouco tempo eu vi um testemunho da minha filha do meio, a queridinha do papai, que ela passava algumas coisas espirituais e não contou para ninguém. Depois que ela começou a exercer aquilo que Deus deu para ela e começou a praticar pela fé, ela começou a ficar assim meio doidinha igual o pai. Levantar de madrugada e ir falando: sai da minha casa, sai em nome de Jesus. Meus irmãos, se eu tivesse sentado e via um vulto passar, dificilmente eu não levanto e não vou atrás. E vou falar: não, na minha casa não. Na minha, aqui só quem tem liberdade para atuar é o Espírito Santo de Deus. Se não for de Deus, pode meter o pé. Aleluia! Eu creio. Não quero. Quando eu era manipulado por ele, beleza, pertencia a ele, estava na mão dele, fazia o que ele queria. Hoje não. Hoje eu estou debaixo da unção de Deus. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que o sacrifício na cruz foi por mim também. Então eu não quero nada. A galera da minha família, desculpa, minha família não. Minha família é minha mulher e meus 3 filhos. A galera da minha parentela, da onde eu originei, né? Porque a Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, vai unir-se a sua mulher e será uma só carne. Isso quer dizer que constituiu outra família, não é isso? A maioria não vão na minha casa. Não vai. Pastor, o senhor está satisfeito com isso? Enquanto que eles estiverem do jeito que eles estiverem, se ele não quiser vir, amém. Vou lamentar depois que eles se converterem e não quiserem vir na minha casa. Aí eu vou lamentar, eu vou ficar preocupado. Por quê? Porque na minha casa eu não quero nada que me lembre a prática do mundo. Na minha casa, se quiser vir, é muito bem-vindo, mas não vai beber. Na minha casa, se quiser vir, é muito bem-vindo. Vou tratar como príncipe, mas não vai fumar dentro da minha casa. Jesus, aleluia. Por quê? Porque é coisa do diabo. E nada do diabo eu quero em casa. Quando meus filhos fizeram 18 anos, eu estou terminando, pastor. E até 18 anos eu obriguei. Está aqui minha filha sentada aqui, ó. Pergunta para ela, no particular. É verdade que seu pai falou? Pergunta para ela. Eu obriguei a vir para a igreja. Obriguei, Júnior.
Levantava mais cedo, ia lá no quarto, e aí? Está na hora da escola bíblica dominical. E voltava para o meu quarto. Daqui a 5 minutos voltava, estava deitado. Ó, a segunda vez que eu vim aqui, a terceira que eu vier, vou jogar água, hein? Segunda não era. Estava de pé. Um bico desse tamanho, que eu não queria vir. E eu não mandava vir, não, vinha junto. Sou aluno da escola bíblica dominical até hoje. Sabe por quê? Porque eu criei, por isso eu falei. Glória a Deus. Chegou aos 18, eu falei para eles: a partir de hoje é com vocês e Deus. Filho de crente não é crentinho. É verdade. Estou me eximindo da responsabilidade. Oro sempre, peço ao Papai do Céu sempre, mas é tudo com eles. Casou, agora é a responsabilidade do marido. Cadê o marido? Tá aí, cadê o carro? Tá lá em cima. Gostou, né? É, claro. Chama de princesa. Opa. Então agora chupa a manga. Mas pela fé eu declaro sempre nas minhas orações: Senhor, meus filhos é do Senhor. Aleluia. Senhor, a minha Glória a família é do Deus. Senhor. Senhor, a minha parentela ainda não é, mas vai ser, porque eu creio. Então, queridos, encerro aqui. Crie. Por isso falei. Aleluia. Creia. Glória a Deus. Fale. Declare. Deus maravilhoso. Viva. Dê exemplo. Porque o céu está ao seu favor. Eu agradeço a oportunidade. Deus lindo, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te louvo, te glorifico por sentir a tua presença nesse Obrigado, Senhor, por essa palavra magnífica, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, abençoada, direto do céu. Fresquinho, Senhor, para o nosso coração. Aleluia. Mocotó do céu. Eita glória. Muito obrigado, Senhor. E eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Creio e recebo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, cresce a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus glorioso, aleluia, Santo dos santos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus lindo, poderoso. Encha os nossos corações, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado. Nós te amamos, Senhor. Salva nossos filhos, nossas filhas, nossos netos. Salva, Senhor. Salva a nossa família, Senhor. Ó Deus, das mãos pesadas, da humilhação do adversário, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata das coisas ruins desse mundo, Senhor. Tudo que é do diabo, Senhor, nós expulsamos da vida de nossos filhos, Senhor. De nossa família, Senhor. Na minha casa, Senhor, expulsamos todo o mal. Tudo quanto não é de Ti, Senhor. Tudo quanto é do diabo vai saindo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.